Karine. Ponto. Cara, eu tava conversando com uma pessoa genial que falou exatamente a mesma coisa que você falou. Eu tô tentando lembrar quem foi, mas ele falou, cara, eu não quero ser mais um incômodo para aquela pessoa naquele dia. Não quero. E eu tava conversando com essa pessoa e eu falei, cara, é verdade. E eu faço um meia-culpa porque, como eu faço o aeróbio todo dia, eu faço live todo dia, né? E tem dia que eu tô mais ou menos, tem dia que eu tô com sono, por exemplo. Eu tive Era pra eu estar nos Estados Unidos com o Zé Carlos, né? A gente ia ser os únicos 2 cirurgiões ortopédicos no meio de 30 cirurgiões, né, do mundo inteiro para falar sobre cirurgia robótica na ortopedia. E é uma cirurgia que eu faço com ele, que é a transferência do grande dorsal para a escápula. Tem pessoas, Renato, que elas têm lesão do nervo acessório. Então, o que acontece? Imagina que a pessoa está de frente para você e de costas para mim e minhas mãos são a escápula. Quando você tem lesão do nervo acessório, o trapézio ele perde completamente a força. Então, a escápula ela vai abduzindo e fazendo um tilt. Nossa. Então, ela fica com uma escápula ultralada. E isso fica tão deformado que o ombro começa a vir para dentro e começa a fazer uma artrose esternoclavicular. Isso é só em pacientes da terceira idade ou não? Não, isso em paciente jovem. A última paciente que a gente operou tinha 37 anos. Nossa. Ela teve um tumor de cabeça e pescoço. Para tirar o tumor, não teve como, lesionou o nervo acessório e o trapézio dela foi embora. Então, o que aconteceu? Imagina uma mulher jovem que faz exercício, bonita, bem cuidada. A escápula dela fez isso e isso. Imagina a autoestima dela. Cara, e ela contando assim, emociona, porque você vê o quanto a pessoa ela tenta se esconder, né? E a gente tá... Eu ia te mostrar depois, mas eu te conto já agora. Eu e o Zé Carlos, a gente está filmando vários casos assim, né, para a gente disponibilizar para as pessoas de coisas do dia a dia e coisas excepcionais. Né? Então, todo dia a gente mostra. A gente filma uma cirurgia e filma um retorno de um paciente que a gente operou. Até nem sei como a gente vai passar isso no YouTube, porque a gente colocou cena cirúrgica real, né? Abrindo, cortando, colocando e tal. E dessa moça foi uma cirurgia que a gente filmou, né? Para mostrar o quê? Que não é só o paciente que sofreu um acidente, que tem uma série de lesões, ele precisa desse cuidado. Não, tem outros pacientes. Cara, por causa de uma postagem que a gente fez, pra você ter uma ideia, e aí a importância da rede social. Um sujeito me ligou de um ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço, falou, Paulo do céu, você me passa seu contato agora, porque a gente faz muito esse tipo de cirurgia, é uma lesão comum, eu não vejo ninguém que faz essa cirurgia, a gente não tem destino para os nossos pacientes. E é uma cirurgia que, assim, a cirurgia é muito complicada, sabe? Antigamente, o que fazia? Você pegava a pessoa, você fazia um corte do meio do braço até o peito em J. Então, imagina um corte que faz toda essa extensão. Abria tudo isso daqui, se abria a axila completamente, que é perigoso, por quê? Porque o teu teto na axila, o que tem? Tem nervo axilar, que pode perder o movimento do seu ombro, do seu braço. Tem artéria axilar, né? Tem drenagem. Né? Então, você está com coisa muito nobre na sua frente. Achava o tendão do grande dorsal, tirava ele, descascava todo o grande dorsal e aí passava para as costas e ligava ele na escápula, para ele ter força. Que cirurgia complexa. Exato. E por que é complexa? Porque esse era só um estágio. Né? A gente tem 2 estágios dessa cirurgia. É uma cirurgia de 4 horas, 5 horas, né? Contando com toda a montagem, porque hoje é uma cirurgia que a gente faz com robô. E é essa cirurgia que a gente ia apresentar. Por quê? Porque a morbidade dessa cirurgia... Cara, imagina ficar com um corte que é do seu braço até o seu peito, passando pela sua axila, que transpira para você cicatrizar. Isso que foi na hora que você falou do corte, eu pensei na cicatrização. Depois eu te mostro aqui. E aí, com o robô, são 3 buraquinhos. Você faz 3 buraquinhos aqui, paf, o robô entra e você vai com o robô tirando e soltando o grande dorsal e puxando ele. Então você faz 3 buraquinhos e você dá a volta pela escápula e tira o grande dorsal com um cortinho só, que já fica no lugar onde você vai inserir ele. É sensacional, cara. É sensacional. E aí o que acontece? É uma cirurgia que ela é biomecanicamente equivalente, porque aí o que a gente faz? A gente pega o elevador do ângulo da escápula que está aqui e o romboide menor que está aqui.
O elevador do ângulo da escápula a gente passa para o meio da espinha da escápula e o romboide menor a gente junta com ele e puxa para cá. Então a escápula ela já faz assim. Quando a gente põe o trapézio, na hora, Renato, ela faz assim. Cara, é sensacional. E assim, a felicidade do paciente quando ele vê sem a deformidade, porque, cara, imagina, é uma coisa impressionante, fica parecendo uma corcunda, assim. Isso que eu ia falar, parece uma corcunda. Exato. Então, estigmatiza a pessoa e aquilo dá dor, a pessoa não mexe. Então, você pede para a pessoa levantar o braço, por exemplo, ela faz isso aqui, ó. O outro não levanta, acabou. Ou seja, se resolve uma coisa que é tanto estética quanto funcional, as duas coisas. E eu tive uma situação na minha família, cara, eu nem pensei, família em primeiro lugar, não tem nem o que discutir, né? A Roberta